Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto. Ele que foi para um congresso, né? Mas hoje, bom, eu não sei se ele vai querer falar do congresso, que nós temos bastante perguntas. E nós vamos deixar ele falar um pouquinho da viagem dele, porque muitas pessoas estavam esperando, né? Por isso, a chegada do Dr. Augusto para falar sobre a viagem. E depois eu vou passar as perguntas para ele, então. Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. Bem, na verdade, o que a gente fez não foi bem um curso. Eu fui para a Alemanha, em Tübingen, com o pessoal aqui do Brasil, para a gente passar por 10 dias pelas fábricas que tem de tecnologia oftalmológica lá em volta de Tübingen. Tübingen é um centro de tecnologia oftalmológica, a maioria dos nossos fabricantes de aparelhos estão lá naquela região. E também ficar alguns dias no hospital lá, universitário de Tübingen, que é um hospital que foi engraçado. Ele começou em 1475. Então tem mais de 500 anos de história o hospital. E ele foi um dos primeiros a ensinar medicina na Europa. E o hospital oftalmológico de lá tem mais de 100 anos. Foi em 1870 e alguma coisa, que foi inaugurado o hospital oftalmológico lá. Então tem muita história, tanto na oftalmologia quanto na medicina em Tübingen. Que não avançou todo esse tempo, então, né? eles têm essa parte voltada para pesquisa muito forte. Então foi bem interessante ver a realidade alemã nesse sentido de pesquisa, cirurgias. Na parte cirúrgica eu tive a surpresa de ver que não estão tão além do que o que a gente faz. Tem algumas coisas que ainda não foram aprovadas aqui no Brasil, que eles estão usando lá na Alemanha, na Europa. Mas eu acho que no ano que vem a gente já tem previsão de ter as mesmas possibilidades. Então a gente está acompanhando bastante nesse campo cirúrgico. Eu diria que a gente está em pé de igualdade com a Alemanha. A única diferença que eu notei lá é que tem um incentivo maior para a pesquisa, que eles capitalizam em cima da pesquisa. Valorizam. Mas eles têm uma visão de comercial da pesquisa também. Eles fazem a pesquisa, no fundo eles querem vender a patente daquilo que eles estão pesquisando. Então é um tipo de investimento para eles, é um jeito diferente de ver. A nossa pesquisa aqui ela é mais voltada para mestrados, doutorados, mas nem tanto essa pesquisa com o intuito de vender as patentes, né? Lá não, lá tudo que eles estão pesquisando, ele tem a intenção de fazer um projeto para vender. E muito deles é patrocinado particular e estatal. Então o Estado inicia o projeto, aquele projeto depois é adotado pode ser num modelo de startup, né, que eles falam agora, as startups, e pode ser também num modelo de incentivo direto. Então eles procuram uma família que tenha vontade de investir em tecnologia e que tenha esse modelo, né, de investir em tecnologia da saúde, e essa família paga para eles a pesquisa. E se essa pesquisa der certo, eles dividem os lucros da pesquisa. Então é interessante ver esse tipo de modelo, que pode funcionar aqui no Brasil muito bem. A gente ainda tem que aprender a lidar entre público e privado, que aqui a gente tem essa dificuldade de separação, né? O que é público não pode ser usado como privado, o que é privado não pode ser usado como público. E lá não, lá o serviço público, ele pode ser usado como privado, ele pode ser usado como... Então eles conseguiram fazer essa divisão muito bem feita e conseguem ter o melhor dos dois mundos, assim. Então eu achei bem interessante essa parte. Agora, na parte cirúrgica, eu vi assim que, especialmente as clínicas particulares, as nossas são mais bonitas. As clínicas do estado lá são excelentes, são lindas, né? As clínicas pagas pelo governo alemão são ótimas, né? Agora já as particulares, as nossas estão na frente. Elas ganham. As nossas ganham. A gente tem um investimento maior tanto nas clínicas quanto nos hospitais. Então, assim, deu até orgulho. Aqui os hospitais de Moarama só não são mais bonitos do que o Hospital Federal, né, que é o da Faculdade Federal de Tübingen. Mas os hospitais particulares que tem em volta, os nossos hospitais aqui estão de parabéns. São melhores que os da Alemanha, nesse nível de hospitais particulares. Bem, bem interessante ver isso. Bom, ali ele já explanou um pouquinho a viagem dele. Eu vou para uma pergunta, o Roberto, que me ligou lá da Bahia, e falando sobre a entrevista do Augusto, né? Ele falou que ele tem aquela pelezinha lá em cima do olho, tal. Ele tem 34 anos e ele gostaria muito de operar pelo SUS, mas não sabe se opera pelo SUS e também se opera demora um bocado, né? Sim, opera. Bom, cada cidade tem
tem os seus trâmites, né, para fazer essa cirurgia, mas as cirurgias que existem tem pelo SUS. Assim, a única cirurgia que ainda estava começando pelo SUS, que ainda estão começando pelo SUS, são as cirurgias de anel de Ferrara, o anel intraestromal por ceratocone e o crosslink. Essas daí, às vezes, você precisa de um mandato judicial, alguma coisa, para conseguir esse tipo de cirurgia. Já há cirurgias como de pterígio, cataratas, essas daí fazem parte do rol de procedimentos da ANS, fazem parte do rol de procedimentos do SUS, então não tem nenhum problema, a maioria das cidades realiza. E essa demora é relativa, depende do local onde ele está. Tem cidades do Brasil que as coisas andam muito rápido, e tem cidades que andam um pouco mais devagar. Aqui na nossa região, eu acho que para a fila da cirurgia do pterígio não é tão difícil de conseguir a liberação, é mais difícil para a cirurgia de catarata. Tem gente que fala, tem gente que fala que aqui a fila está com 1 ano. Eu realmente não sei, porque como eu não trabalho com o SUS, eu não posso dizer. Mas que sim, essa cirurgia é feita pelo SUS sem nenhum problema. Aguardar, né, Roberto? Pterígio. Bom, vamos lá com a pergunta da Doraci. Sobre a subluxação do cristalino, qual a cirurgia que deve ser feita para corrigir? É preciso substituir o cristalino? Depende do tamanho da subluxação. Tem subluxações pequenas que não atrapalham a visão, que não descentram muito o cristalino. Se o cristalino estiver muito descentrado, muito fora do meio, aí a qualidade de visão cai demais. Aí nesses casos, sim, está indicado realmente a substituição do cristalino. A gente tem que fazer uma facomulsificação, tirar esse cristalino, colocar uma lente intraocular, colocar a gente coloca um anel intracapsular, um anel dentro dessa cápsula, para tentar centralizar ela de novo. Às vezes a gente precisa até amarrar esse anel capsular, mas é uma cirurgia, não é uma cirurgia fácil, mas é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia passível de ser feita e tem resultados muito bons. Que bom, aí está a resposta para você. Ficou em dúvida? Passa de novo. Robert da Silva. Eu tive síndrome de Stevens-Johnson, é isso? Isso. E fiquei com algumas sequelas dessa enfermidade. Minha visão ficou afetada e não tenho cílios. É uma dificuldade enorme na minha vida. Doutor, será que eu conseguiria auxílio-doença? Essa é uma pergunta complicada para mim. Não é para você? Não é para mim. Porque o que a gente faz, o oftalmologista, ele trata, ele vê os problemas, a gente faz um laudo dos seus problemas, mas quem decide se você tem direito ao auxílio doença ou não, são os médicos peritos. Então essa é uma pergunta que você tem que fazer para um médico perito. E o médico perito provavelmente vai pedir que você passe com um oftalmologista para que ele faça um laudo dos seus problemas, explique os seus problemas. Então o seu médico, ele vai explicar o que você tem, e quem vai decidir se você necessita de auxílio, necessita de afastamento, o que você necessita, quem decide é o médico perito. Então, até é interessante a pergunta no sentido de que muito paciente vem e me fala assim, doutor, eu não enxergo, eu tenho que encostar. Faz aí uma carta para eu encostar. Não, eu não faço essa carta. Eu faço a carta com o seu problema. Eu falo que você tem um problema assim, que você enxerga tanto ou não enxerga, e eu mando essa carta ao médico perito. E o médico perito é que vai dizer se você tem necessidade de um auxílio, se você tem necessidade... Vai passar por todos os exames. Sim, porque médico deles. Essa é a função do médico perito, né? Ele estudou para isso, para saber quem deve se aposentar, quem não deve se aposentar. Então não cabe ao médico que está atendendo, nem o oftalmologista, nem o clínico geral, dizer o que você deve ou não deve fazer nesse sentido de auxílios. O que a gente faz? Fazer um laudo para que o médico perito possa ter a melhor escolha possível, ter todas as cartas ali para saber se você precisa ou não desse auxílio, e quem vai decidir isso é o médico perito. Aí está a resposta. Nádia, operei catarata há 4 anos e depois só deu problemas. Pior, tenho glaucoma. Na cirurgia, saí do hospital com o olho roxo, parecia que eu levei um soco. Segui as recomendações. E cada dia pior, tenho que fazer do olho direito. É o medo de dar errado. E agora, doutor, será que é seguro? Agora ela quer fazer cirurgia no outro olho e agora ela está insegura. E daí? O medo é triste. É complicado, ainda mais para alguém que passou por uma dificuldade. Assim, o que eu posso dizer? O olho roxo pós-operatório.
Olho roxo pós-operatório pode ter acontecido pelo bloqueio, pela anestesia e não pela cirurgia. Quando a gente tem cirurgias que a gente prefere fazer com bloqueio retrobulbar, a gente faz a anestesia em volta do olho. Então dá uma agulhadinha aqui embaixo do olho e faz uma anestesia. Aí se você pega um vasinho aqui embaixo do olho, a pessoa sai parecendo um... É um lugar cheio de vasinhos? Sim, aí sai com o olho bem roxo. Então tem cirurgias que a gente opta por fazer sem o bloqueio para não ter esse tipo de problema. Então, ultimamente, a maioria das cataratas eu tenho feito sem o bloqueio. Claro que existem cataratas mais difíceis que a gente opta por fazer com bloqueio. Então, é difícil de eu dizer se há necessidade ou não, só o médico que te atendeu para saber se há necessidade de fazer com bloqueio ou não. Então, tirando o olho roxo, que é o bloqueio, que não é a causa dos seus problemas, tá? O teu olho é um olho que já tem glaucoma, talvez seja um olho mais complicado de operar. O que eu posso dizer é que a cirurgia de catarata hoje em dia é uma cirurgia muito, muito segura por causa da evolução do tipo de cirurgia, né? Os problemas são raros. Agora, como é o seu olho? Quais são os problemas a mais no seu olho? Por que aconteceu esse problema? Isso cabe só ao médico que lhe atendeu, que lhe operou, para te explicar, para te dar essa segurança se você deve operar, como você deve operar. E se caso você não sinta segurança, procure uma segunda opinião, ver se está tudo certo. Eu garanto que o colega que lhe atender vai lhe indicar as melhores opções. E às vezes, gente, infelizmente, tem casos que realmente são difíceis, que complicam. Eu não vou dizer que assim tudo corre às mil maravilhas, eu acho que com ninguém na face da terra corre assim, tá? O único que consegue garantir e fazer milagres está lá em cima, né? Exatamente. De vez em quando ele concede um milagre para a gente, mas é sempre pela mão dele. Então não dá para a gente prometer resultados, né? Quando a gente promete resultados, a gente incorre em erro. Então se eu te disser assim que eu vou te operar e vai ficar melhor do que o dele, eu vou estar mentindo. Porque eu não sei o que aconteceu, pode acontecer comigo também, tá? Pode acontecer com qualquer outro colega. Eu só acho que você deve esclarecer bem com o seu médico, tem que ver se ele te passa confiança. Se ele não te passar confiança, procure um outro colega que te passe confiança. O que eu te digo é que as cirurgias hoje em dia são muito mais seguras, mas realmente, infelizmente, existem intercorrências. Como o melhor motorista do mundo, eu digo, o Ayrton Senna, era um dos melhores pilotos do mundo e ele teve uma intercorrência, infelizmente, fatal para ele, né? Então, acidentes pode acontecer com qualquer um. E inclusive com os melhores pilotos do mundo, inclusive com os melhores pilotos de avião, inclusive com os melhores motoristas de carro, né? E inclusive com os melhores cirurgiões. Então, essas a gente não pode prever. E tanto é que todo mundo que passa por uma cirurgia ou que faz cirurgia sabe que intercorrências podem acontecer. Então sempre quando você fala em intercorrência, todo médico vai falar assim, puxa vida, é uma coisa que infelizmente pode ocorrer. É uma raridade, mas pode ocorrer. O que eu te digo, vai lá e tenta ter confiança. Se teu médico não te passou a confiança necessária, procura um colega, vê se ele passa a confiança necessária, pergunta, tira suas dúvidas. Eu tenho certeza que o colega fez o melhor possível, mas talvez o seu caso realmente fosse um caso complicado. O que eu posso te dizer para o segundo olho, pergunte para ele se ele acha que tem risco, como que é o risco. Assim, na grande maioria das cirurgias, o resultado é muito melhor do que o que você está me descrevendo aqui. É isso aí. Vai confiante e na fé, né? Lúcia Cardoso. Tudo bem, Lúcia? Faz 7 meses que operei da catarata. Quando como... Eu achei interessante. Quando eu como carne suína, sempre dói e ainda é dolorido os olhos. Mas eu vejo bem, graças a Deus. É normal isso, doutor? Isso existe? É o que o pessoal fala da carne remosa. Não era para existir. Não era para ser tão influente assim. Existe uma doença de pele, que realmente a pessoa não pode comer comidas apimentadas, que aumenta o rubor facial, dá coceira, tal, mas não é esse tipo de problema, tá? Então daí realmente tem esse negócio da comida muito apimentada, da comida com muita gordura. Não propriamente a carne suína. Mas não propriamente a carne suína e também não é o seu problema. Aí com o olho, um olho que está sempre dolorido, ele pode ser um olho seco. Tá? Se você tem uma boa visão, quer dizer que a tua cirurgia está bem, né? Se não tivesse bem, a tua visão não estava boa. Lubrificar. Provavelmente é falta de lubrificação por causa do tempo seco ou outros problemas. Você tem que procurar um colega ou procurar o colega que te operou, falar, estou sentindo isso, o que eu posso fazer? Muito provavelmente não tem a ver com a sua alimentação, mas... Tem uma pergunta para ti a respeito.
olho vermelho, estourou vasinho, ficou muito dolorido. A pessoa foi no oftalmologista e ele falou que era conjuntivite e o estresse. Isso acontece? Bom, é complicado, né? Complicado. Na maioria das vezes, quando o olho fica muito vermelho, foi um vaso sanguíneo que estourou. Sim. E geralmente começa com essa história, dá aquela dor, a pessoa vai lá e olha e tem aquele sangue assim embaixo da parte branca do olho, né? A gente chama isso de hiposfagma, foi um vaso que estourou. Esse vaso pode estourar sozinho, pode estourar porque coçou. E logo passa também. Tem tanto. 15 a 20 dias ele acaba sumindo, vai ser delimitado. Então, assim, estresse. Pode ser se o estresse causou uma hipertensão, pode ser a causa desse olho vermelho. E a pessoa hipertensa. Conjuntivite. Conjuntivite é uma coisa, hemorragia é outra. Conjuntivite é causada por vírus, pode ser química, pode ser bacteriana. Época, né? Estamos na época, então assim, tem que ver. Muito calor. É unilateral, tem coceira, tem secreção, não tem secreção. Só quem vai fazer esse diagnóstico é o médico que te vê. Então, precisa ir no colega, o colega precisa olhar, precisa vir no oftalmologista para fazer o diagnóstico correto. Tem relação com estresse? Se for uma hiposfagma, pode. Então, está. Doutor, algo mais que você queira falar para encerrar nosso bate-papo? Só uma boa noite, pessoal de casa, um abraço para todos vocês. Faz tempo que eu não aparecia por aqui para dar essa entrevista. Mandem perguntas para a gente poder complementar esses assuntos de hoje. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre a Alemanha, a gente pode falar no próximo... sobre as minhas experiências lá. Eu vi algumas cirurgias diferentes, vi alguns tratamentos experimentais, umas coisas que no futuro vão, se Deus quiser, salvar a visão aí de algumas pessoas. É bem interessante o que a gente passou por lá. Manda as perguntas, a gente continua conversando sobre isso nos próximos programas. Obrigado, gente. Boa noite.